Olá, eu sou a Edna Araújo, professora e pesquisadora da Universidade Federal Rural da Amazônia, da UFRA, e trago aqui hoje um plano de ação para gerenciamento das doenças diarreicas agudas no Brasil. Esse é um estudo abrangente e ele vem sendo desenvolvido na UFRA e apresenta estratégias estruturadas para enfrentar um dos principais desafios da saúde pública no país. O desafio dessas doenças. Como definição, a gente pode falar de inflamação no trato gastrointestinal causada por bactérias, vírus, parasitas, resultando da gastroenterite. Ela se dá através do aumento do número de evacuações diárias e alterações na consistência das fezes. O impacto dessa situação é que, segundo a principal causa de mortalidade infantil em países em desenvolvimento. O cenário epidemiológico brasileiro, nós temos a questão da mortalidade infantil, que é aproximadamente de 525 mil óbitos anuais entre crianças menores de 5 anos. Fatores contribuintes: saneamento básico precário, contribuições ambientais adversas, práticas inadequadas de manipulação de alimentos e dificuldade de acesso à assistência médica. O método para esse estudo se utilizou de uma primeira fase chamada de identificação de fatores, onde se trabalhou o mapeamento dos principais fatores que contribuem para essa ocorrência e o seu agravo. Trabalhou-se uma segunda fase chamada de análise epidemiológica, com análise dos dados extraídos do sistema CIVEP, do Ministério da Saúde. Os fatores ambientais identificados: eventos climáticos, infraestrutura hídrica. Além disso, trabalhou-se a análise das palavras-chave da literatura. O mapeamento das palavras mais evidenciadas da literatura científica revela os principais focos da pesquisa sobre doenças diarreicas agudas, destacando aspectos como vigilância ambiental, sanitária e epidemiológica. O sistema CIVEP-DDA, fonte de dados do estudo. Trabalhou-se o Registro Nacional, variáveis analisadas no período, como, por exemplo, faixa etária, distribuição geográfica, plano de tratamento, notificados em relatórios estruturados. As identificações dos padrões permitiram identificar recorrências do comportamento dessas doenças para fundamentar as propostas de intervenção. Resultados e discussões. Tivemos aqui uns dados epidemiológicos nacionais de 2024 que mostram aí a evolução, no caso do Sudeste, Nordeste, Sul e Norte. A distribuição pela faixa etária, a gente tem aí 72%, 10 anos ou mais. 13% dessas situações a gente verifica de 1 ano a 4 anos de idade. 11% de 5 a 9, 4% menores de 1 ano. Os planos de tratamento utilizados, a predominância do plano A, que representa mais de 55% dos tratamentos, identificando uma tendência nacional de priorização dentre esses tipos de abordagem terapêutica. Existiu, sim, algumas inconsistências nos dados. Foram identificadas pequenas divergências entre a soma dos planos de tratamento e o número total dos atendimentos em alguns estados, identificando fragilidades no processo de notificação e consolidação dos dados. O plano de ação utilizado através do 5W2H, ele trata, diante das inconsistências identificadas e da necessidade de fortalecer as estratégias de enfrentamento, foi elaborado um plano de ação estruturado com 8 eixos principais. O primeiro eixo, análise dos dados via CIVEP-DDA, onde a gente buscou identificar o que, quem, quando e quanto custava. O 2, a sensibilização das unidades de saúde, onde o objetivo era sensibilizar essas unidades de saúde para o registro completo e sistemático
das DDAs, do CIVEP-DDA, pois nem todas as unidades notificavam de forma estratégica. O terceiro eixo tratou-se da mobilização dos agentes comunitários, verificando, no caso, o vínculo comunitário, a capacitação específica e o investimento, né, para que essa capacitação fosse realizada. O eixo 4, campanhas educativas, trabalhando, por exemplo, a higiene pessoal, a água tratada e o preparo seguro. O investimento de R$3,5 mil para materiais, mídias e etc. O eixo 5, distribuição de hipoclorito de sódio, garantindo, assim, a água potável, né? Distribuir frascos de hipoclorito de sódio em regiões sem tratamento adequado de água, com orientação sobre o uso correto. A execução ela se deu entre a parceria da Secretaria da Saúde, Defesa Civil e agentes da saúde, com distribuição casa a casa e demonstração prática. O eixo 6, mutirões intersensoriais, trabalhando a limpeza de quintais, trabalhando o descarte correto, a mobilização e a vistoria em caixas. Monitoramento de resultados, com uma coleta trimestral, o ajuste estratégico, né, replanejamento baseado nos resultados obtidos e uma análise comparativa, comparando períodos anteriores para fazer a avaliação da eficácia do estudo, né? E assim, viemos com o eixo 8, que trabalhou a articulação com campanhas nacionais, com a Semana da Água, Dia Mundial da Saúde, campanhas locais, com investimento de R$1.000 para apoio gráfico e eventos. O investimento total do plano, 18.500, custo total, o investimento para a implementação completa dos 8 eixos do plano de ação. Eixos de ação, estratégias integradas e enfrentamento abrangente das DDAs. A cobertura nacional, 100%, aplicabilidade em todos os estados e municípios brasileiros. Aplicação prática, no caso do São Domingos do Capim, município piloto, onde se trabalhou com resultados positivos e a validação institucional. O impacto e inovação do projeto. Com ele, gerou-se um fortalecimento institucional que contribuiu para o planejamento e controle das políticas públicas voltadas à prevenção das DDAs. Eficiência na alocação, permitiu maior eficiência na alocação de recursos e monitoramento dos fatores associados. Uma abordagem holística, ela integrou ações intersetoriais envolvendo educação, busca ativa e avaliação continuada. A continuidade estratégica, que é uma base sólida, que pode ser mantida independente das trocas de pessoas. E a inovação na gestão, que rompe, né, com qualquer situação que possa deixar de prever que o trabalho aconteça. Quanto com as considerações finais, a gente pode falar que o plano de ação estruturado, ele começou seu objetivo de aprimorar o gerenciamento dessas doenças, fornecendo uma matriz operacional clara e flexível. A proposta, então, demonstrou que é possível mitigar os desafios multifatoriais das DDAs através de estratégias integradas, fortalecendo a gestão de dados e melhorando os desfechos na saúde pública no contexto nacional. A implementação bem-sucedida em São Domingos do Capim valida a aplicabilidade, a relevância e o potencial de replicação desta iniciativa em todo o território brasileiro. Muito obrigada.